Atos capítulo 12. Os que estão dentro da filiação da igreja, na visão da igreja, né? Tem uns que não fizeram nem um dia, não estão nem preocupados com isso. Os que estão na visão. As irmãs que tomam remédio já sabem a orientação, faz o jejum parcial, mas não fique fora, entra no jejum, faz sua alimentação, volta para o jejum, que a igreja ela anda junto, a mesma visão. Agora o que tem saúde não faz nada, é com eles e Deus. Livro de Atos, capítulo 12. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes, que rei que era? Herodes, estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quaternos e soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa e sai-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse agora: sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o povo dos judeus que esperavam. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam que é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram, e acenando-lhe com as mãos para que se calassem, contou-lhe que o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa é a tua palavra, Deus. Fala conosco através dela. Nós já tivemos um período de oração nesta casa. O louvor significa gratidão ao Senhor, agradecimento, a alegria no nosso coração, podermos, meu Deus querido, fazer algo para diferenciar no reino, fazer algo nesse mundo, Senhor, tão difícil, meu Pai, tão conturbado, meu Deus, mas sermos diferentes, não sermos mais um no meio da multidão, nos recusarmos a sermos só religiosos que frequentam uma reunião em uma igreja. Não, meu Pai, mas estamos provocando e sabemos que o inferno, meu Deus, está em polvorosa, porque Ele não imaginou que nós venceríamos, meu Pai. E nós estamos, Senhor, nesta reta, meu Deus, que te vencemos, meu Deus, porque estamos, Senhor Jesus querido, clamando pelo Teu nome, buscando pela Tua presença, e que esta palavra venha falar comigo, falar com a Tua igreja, meu Deus. O Senhor venha se revelar através da palavra, e através dela venha curar mentes que estão doentes,
coração que estão paralisados, vidas que já não sentem mais a tua presença, meu Pai. Aqueles que não conseguem andar, meu Deus, debaixo de uma visão, Deus maravilhoso, que se não vem nos falar, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Deus está nesse lugar para nos abençoar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Hoje é o domingo, né? Domingo da família, domingo de nós irmos para a casa de Deus, de buscarmos a presença do Senhor. Essa passagem que eu fiz leitura, ela mostra que no tempo de crise, Deus sempre vai fazer alguma coisa diferente. No tempo de crise, esse homem chamado Herodes era um homem muito mau, e foi assim a família toda deles. Escolheram ser malditos, eles escolheram ser ruim, eles faziam isso com toda a perfeição, sendo mal. Eles tinham prazer em ver alguém sofrer. Nasceram, entregaram a vida para o diabo. Esse Herodes aí, toda a família, a realeza toda, ele tinha um prazer de governar mal. As maiores atrocidades dos cristãos foi eles que cometeram por livre e espontânea vontade. De vez dele ser um governo bom, alguém que fazia alguma coisa para acrescentar, para cuidar do povo, não, ele fazia para judiar e para maltratar. Ele tinha o poder de governar, mas de vez dele governar, ele viu que o povo se alegrou quando ele matou um cristão. O que ele faz? Manda prender outro cristão para matar no outro dia. Manda colocar em arena. E ficava feliz com aquilo. Então era uma pessoa maldita. Tanto que você vai ver que a morte dele foi terrível. Uma pessoa maldita, que fazia o mal sabendo que estava fazendo mal. E esse dia ele pegou a Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Já tinha matado Tiago na noite anterior e ficou feliz. Olha, o povo gostou. Que existem pessoas que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é não, hein? Não é não. Tanto que você está vendo aí essa apologia ao sexo desenfreado, a essa promiscuidade no Brasil, e o povo não para não. O povo está revoltado, está pedindo cabeças. Por quê? Nós não aceitamos esse tipo de coisa. E naquela época não era diferente, mas infelizmente tinha pessoas que aplaudiam o errado. Não aplaude coisa errada, irmão. Aplaude o certo. Vai na direção certa. E esse tal de Herodes e a família dele toda, primeiro, segundo, terceiro, a gripe e tudo mais, eram pessoas ruins, que realizavam o coração delas vendo a maldade. Ele está todo feliz no palácio sentado. Mas ele se esquece de uma coisa, que Deus sempre tem um encontro com o homem, tem uma história a realizar na vida de cada pessoa. E quando Deus começa essa história na vida de cada pessoa, Ele mesmo vai escrevendo essa história. E Ele vai mudando a nossa vida. Se você olhar para Pedro, quem era Pedro? O apóstolo de Jesus, mas a história de Pedro conta que ele era uma pessoa indouta, não tinha formação alguma, nem o ginásio ele fez, nem o colégio, nem faculdade, não tinha nada disso. Esse era Pedro, alguém que trabalhava pescando. Pedro conhecia de pesca, o pai dele trabalhava com ele, o pai dele também era pescador, ele herdou o ofício do pai. Esse era Pedro. Pedro era alguém que era bruto, ignorante, que respondia mal. Pedro era alguém que várias vezes foi colocado a teste, como a gente coloca os obreiros, são reprovados, e ele foi reprovado por Jesus várias vezes. Várias vezes Pedro foi reprovado. Pedro foi aquele que negou Jesus. Jesus falando para ele: tu vai me negar? Ele falou: não. Olha a mentira aí de novo. Não vou negar não, estou junto, hein? Está junto, mas não descia com Jesus na madrugada, porque quando Jesus ia orar, voltava, Pedro estava dormindo. Será que Pedro era diferente de alguns que estão aqui hoje? É hoje o dia de jejum, o camarada não está nem jejuando, não está nem aí com a igreja. Pedro era um desses. Que Jesus voltava, estava orando, clamando, e Pedro estava todo tranquilo, passeando,
viajando nas ideias. E era alguém que era para andar do lado, porque fazia parte da cúpula. Alguém que fazia parte do ministério. Que você fala, eu posso contar com essa pessoa. Nem no feriado Jesus conseguia contar com Pedro. Tem bastante Pedro aqui, não tem? Nem no feriado Jesus conseguia contar com ele. Nem de madrugada, nem de dia, nem hora nenhuma. Nem no dia que tem folga, hora nenhuma Jesus podia contar com Pedro. Pedro era esse, cheio de defeito. É esse mesmo Pedro que está para ser decapitado, degolado, espada passar nele, está preso. É esse mesmo Pedro. Aquele homem que dizia que tinha fé, mas era mentira. E Jesus fala, vem comigo sobre as águas. Ele sobe. Mas aí no meio do caminho ele viu que não tinha fé e afundou. É esse Pedro. Jesus conhece cada pessoa. Às vezes nós falamos da boca, mas Deus conhece você por dentro. O diferencial é que Jesus está voltando para buscar uma igreja. Você está sendo qualificado ou desqualificado para chegar lá. Pedro era esse homem que andava do lado de Jesus, estava com Jesus. E quando Jesus colocava ele à prova, Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens que sou? E Pedro vai dar uma resposta bonita, todo mundo fica feliz. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e dá uma resposta maravilhosa: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aquele mesmo Pedro está todo feliz, enche o coração e abre a boca, e Deus olha para Jesus, olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Não quer dizer que você está dentro da igreja, às vezes está até jejuando, que Satanás não pode usar a tua boca se você não vigiar, crente. Você está no jejum, mas tem que vigiar o tempo inteiro, senão Satanás entra na tua vida. Porque Pedro era esse homem que andava com Jesus, dormia com Jesus, mas não vigiava muitas das vezes. É o mesmo Pedro. E quando o traidor chega e senta na mesa da Santa Ceia, Pedro olha e Pedro fala o quê? Nada. Jesus está falando, alguém vai me trair, está aqui na mesa. Mas Pedro foi covarde, ele não teve coragem de perguntar quem era o traidor. Quem que está aqui no meio que é o traidor? Ele não teve coragem naquela hora, ele calou a boca, ficou quieto. Quantas vezes é para você falar para a pessoa que ela está errada e você não consegue falar, não abre a boca, e a palavra de Deus está na tua vida, você conhece a palavra. Não, irmão, você está errado. Você não está na oração, você não está na madrugada, você não está no jejum. O que você está falando da igreja? Só que tem hora que você faz que nem Pedro, você vê que vão matar o seu mestre, mas você deixa matar e não faz nada. Não se levanta. Pedro, ele anda no meio de nós até hoje. Esse Pedro que está lá agora, preso numa cadeia, já ficou claro lá no Getsemane que ele não gostava de fazer o quê? Orar. Pensa que é fácil ser crente orar? Ele era obreiro. Quantos obreiros eu não consigo ver orando comigo de jeito nenhum? Eu sei que não ora. Se não ora nem comigo, vai orar onde? Não é oração de 5 segundos em casa, não. É uma oração profunda mesmo, de verdade. Vamos atravessar aí a oração. Jesus estava lá e falou: estou treinando esse discípulo. É discípulo, não é? Discípulo anda junto com quem? E Jesus volta e Pedro está dormindo. Não conseguiu vigiar nem uma hora. Não conseguiu orar. O que é 3 dias? Perto de 365 de luta que você passa. E tem hora que você entra numa bênção tão pequena e acha que aquilo é perpétuo. Não é não, irmão. Quando você estiver na bênção, cai de joelho, porque a luta já está na porta te esperando. E se você não tiver reforço, tiver força, você não vai vencer a luta, vai perder. Porque na hora que você está sendo treinado para vigiar, você não está conseguindo. Pedro é esse que Jesus volta, está dormindo. Dorme segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de novo. Passa o ano inteiro dormindo. Quantos Pedro nós temos hoje? Quantos Pedro não estão percebidos? E você tem um ministério, tem um chamado, ele não tinha estudo, ele não tinha cultura, mas Jesus chamou ele. Porque a palavra de Deus vai falar assim, que ele não chamou os preparados, ele não chamou os que têm alguma coisa, ele chamou aqueles que não têm nada para fazer alguma coisa deles. Só que eu tenho que estar disposto a querer fazer alguma coisa, que Jesus faça alguma coisa. Não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na forma que eu quero, não. Jesus não trabalha desse jeito. Pedro vai ser desafiado lá na frente, você vai ver que alguma coisa vai acontecer. Jesus, quando começa o ministério, ele chama Pedro. Esse Pedro não tinha o nome de Pedro. E Jesus olha para ele, troca o nome dele.
O nome tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Talvez aquele nome não estava encaixando, e Jesus chega e coloca o nome dele, e troca o nome dele. Agora você vai chamar Pedro, pedra. Seu nome vai ser modificado. Hoje você é um cristão. Você já não é mais do mundo. Dia 12 foi aniversário da padroeira da cidade. Os idólatras lotaram a cidade, e os crentes dormindo em berço esplêndido. Não conseguiram nem vir no culto à noite. A maioria ficou em casa. Que vergonha. A vergonha de ser cristão. Vergonha. Porque estão negando Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que Jesus. Você está roubando uma hora de Deus. Eu consegui ir para a chácara, consegui entrar na piscina, ficar mais pretinho, mas à noite eu estava aqui. Eu tenho compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com Deus. Você não fica embaraçado, todo enrolado. Senão você não vai chegar nos céus, irmão. Você não está vencendo. Coisa pequena você não consegue vencer. Qualquer coisa no teu caminho te tira a tua visão e você deixa a igreja. Você abandona o lugar que você deve estar. A sua postura, se você tem uma posição. Pedro tinha que estar do lado de quem? Ele tinha que andar do lado de Jesus. Jesus troca o nome dele, faz um convite. André está lá junto. E André vê, eles ouvem, mas o coração deles não é tocado. O que precisa Deus fazer para tocar teu coração? O que Deus tem que fazer para tocar teu coração? Porque as minhas palavras, talvez como mestre da igreja, já não estão mais te atingindo. Nada que se fala, você se move. Ao contrário, quanto mais fala, menos faz. O que Jesus precisa fazer? Porque Ele vai fazer. Aonde é o ponto que você consegue entender que você precisa fazer alguma coisa? Não é ficar de braço cruzado. Tem que se envolver. Eu não vou implorar para você entrar numa célula. Você sabe que você tem que estar numa célula. Essa igreja é em célula. Não precisa implorar. Você tem que perguntar: onde tem uma célula que eu possa me encaixar? Não ficar em casa dormindo no sábado o dia inteiro. Quantos Pedro tem, hein? Que não estão nem preocupados com a obra, não estão nem querendo saber o que está acontecendo. Estão preocupados só com eles mesmos. Só o meu problema, o seu problema, o seu problema, o seu problema. Aonde será que Deus tem que tocar para você entender que você tem que fazer alguma coisa? Está lá, Pedro e André são chamados, mas eles não ouvem. E Pedro nem reconhece Jesus como mestre naquele momento. Mas Jesus vai até a casa de Pedro. Você conhece a história, estou contando a história para você. Jesus vai até a casa de Pedro aquela noite. E Pedro está olhando, é o começo do ministério, ninguém tinha visto quase nada. E Jesus pergunta: quem é essa senhora que está aí? Pedro fala: é minha sogra, e ela está muito enferma. E a palavra diz que Jesus só se inclina. Você que já leu os evangelhos, Jesus se inclina e vai em direção àquela mulher. E naquela inclinação de Jesus, que ele toca nela, ela é curada instantaneamente. Você tem um Deus que tem poder de curar, está andando com você do teu lado. Só que às vezes as pessoas do mundo olham e falam assim: mas não parece que tem nada, esse crente aí, eu é a mesma coisa. Ele não reflete nada, abre a boca, as palavras são vazias. Porque Pedro estava desse jeito, ele podia falar o que fosse, não acontecia nada. E o homem das mãos curadas já estava andando do lado dele. Jesus cura a sogra de Pedro e passa por ali uma noite. E no outro dia vem uma multidão que sabia que Jesus estava ali, e Jesus curou um monte de gente na casa dele. Na casa de Pedro. E Pedro sai e vai para pescar no outro dia. E não reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus. Quantas pessoas não reconhecem o senhorio de Jesus? Está andando com Jesus, mas não reconhece Jesus como nada. Se Jesus fosse alguma coisa, Ele teria primazia na tua vida, prioridade. Ele estaria em primeiro lugar. E a gente tem visto que Jesus não está em primeiro lugar em muitas vidas. Se sobrar, se der, se fulano, se ciclano, se alguém liberar, se eu quiser, Jesus não está em primeiro lugar. E vir à igreja todo dia não é ser religioso, não. Vir à igreja todos os dias é reconhecer quem é Jesus na tua vida. Porque para onde iremos nós se só Ele tem palavras de vida eterna? De vez em ficar comendo palavra requentada pela internet, pelo YouTube, por tudo quanto é coisa, vem aqui que Deus vai falar com você pessoalmente, ao vivo e a cores. Deus quer falar com a igreja, mas a igreja não quer mais ouvir a voz de Deus. Pedro estava com ele, mas sai, e André sai, e vão pescar. E eles saem para a pescaria,
e não pescam nada, porque Jesus já tinha determinado que eles não iam pescar nada. Por isso que eu estou te perguntando, o que Jesus precisa fazer para você entender? Será que ele precisa secar os seus peixes? Porque tem pessoas que só lembram de Deus quando o financeiro fica ruim. Se tiver o financeiro bom,